A inclusão é colocar todos no mesmo ambiente. Antes de deficiência, vem a pessoa. A primeira coisa que minha avó e minha mãe percebeu é que eu não sustentava o pescoço. Te colocar num pedestal ou colocar a pessoa com deficiência num pedestal acaba sendo uma forma de preconceito também. Eu posso ser tão falho como qualquer pessoa, ou posso ser um exemplo como qualquer pessoa. As pessoas, muitas vezes, no meio corporativo, têm dificuldade de lidar com a pessoa com deficiência porque ela pensa a partir do ponto de vista dela. Como ela faria aquilo? Como não faria? Então, como ela não sabe essa resposta, ela fala, o cara não vai conseguir. Somos diferentes, com limitações, qualidades, aprendizados, e é por isso que eu tô aqui. Você é bom de moda, então. Então vamos lá, eu tô como hoje? Tipo, você acha que eu tô bem? Jogando na retranca, no seguro. No preto seguro. com jeans, assim, aquela coisa que não tem erro. Que não erra. Não erra. Você não sabe o que fazer, você faz aquilo. É tipo a pessoa que escolhe a administração de empresas, como eu, por exemplo, que tipo não sabe o que fazer e tipo, vai pra administração de empresas. Exatamente, é aquela coisa que você depois mais pra frente a gente resolve. Mas tem o seu valor, porque muitas vezes você também não tem cabeça de pensar naquilo. Não é todo dia que, mesmo eu gostando de moda, que eu vou ter paciência de escolher uma roupa, que dá trabalho. Então você vai no monocromático, você vai nos clássicos, e é o que você fez, calça jeans com uma camisa polo preta. Ok. Basicão. Não vou errar. Boa. É isso. Vamos começar então? Vamos. Já que já fui aprovado. Aprovado. O meu visual foi aprovado pelo Vini Lopes. Vamos começar aqui o podcast DantasCast, ok? Tá bom. Alô, família! Bem-vindos! Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas histórias, através das suas experiências. Quando a gente fala em pessoas, eu acho que um fato é importante. Todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. O nosso convidado de hoje vai dar uma aula sobre empatia. É isso, né, Vini? É exatamente o que você falou, é enxergar o outro, né? Porque no meu caso eu falo muito sobre deficiência, inclusão, acessibilidade. Mas o mais importante é que antes de deficiência vem a pessoa. E é isso, né? Somos diferentes, com limitações, qualidades, aprendizados, e é por isso que eu tô aqui. Legal, Vini, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito participar do DantasCast. Pra gente é um privilégio receber você aqui para falar da sua história, para falar da sua história de vida, que é uma história inspiradora, né, como profissional, Sim. como pessoa. E quando eu fui conversar com o Vini sobre a vinda dele para cá, o que o Vini me falou? Eu falei, Vini, eu quero falar sobre superação, quero falar sobre... Só que o Vini me fez uma observação. Sim. E essa observação ficou na minha cabeça. Eu queria que você fizesse aqui essa observação. É que quando a gente vai conversar sobre acessibilidade, inclusão, falar sobre pessoas com deficiência, Dantas, é muito comum a gente querer elogiar tanto que a gente coloca a pessoa num pedestal. E aí, por você colocar essa pessoa como uma superação, um exemplo de vida e tudo mais, você desumaniza, você tira essa pessoa do cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Que eu, mesmo tendo uma deficiência, tenho meu mau humor, tenho minha falha de caráter, eu ali vou roubar um bolinho a mais numa festa, eu posso fazer uma traquinagem. Mesmo tendo uma deficiência, a minha deficiência não me diz que eu sou um ser humano melhor. Eu posso ser tão falho como qualquer pessoa, ou posso ser um exemplo como qualquer pessoa. Eu tenho minhas qualidades também, minha habilidade, eu trabalho bem, vou lá, falo meu inglês, viajo, enfim, tenho as qualidades, mas você não pode desumanizar, colocar num pedestal. A inclusão é colocar todos no mesmo ambiente, com as suas necessidades específicas. Você precisa de uma muleta, você precisa de uma cadeira de rodas, você precisa de um piso tátil. Ok, cada um precisa da sua necessidade específica, mas somos todos humanos sujeitos a falhas e acertos. Então, assim, eu sou um exemplo de vida em muita coisa, mas assim aposto como outras pessoas espalhadas por aí também são em outros aspectos e também me inspiram em outras pessoas. Então eu acho que é legal essa troca. Legal. Quer dizer, te colocar num pedestal ou colocar a pessoa com deficiência num pedestal
acaba sendo uma forma de preconceito também. É um capacitismo, é um preconceito porque você tira a realidade dela. Ela não vai tá no seu dia a dia. Você não vai namorar uma pessoa que tá num pedestal. Você não vai dar uma bronca, sei lá, numa criança que tem deficiência, se ela tá no pedestal e a criança faz traquinagem. Na minha infância eu levei muita bronca. É normal. Então você tira essa, você tem um funcionário com deficiência. Se ele fizer uma tarefa incompleta, você vai dar um feedback. E ele quer E ser ele tratado quer, como uma ele pessoa, quer, porque porque ele é, na verdade, porque uma ele é pessoa como normal. qualquer outra. É isso. Ele tem uma limitação específica. Aham. Não adianta você pedir para uma pessoa, vamos supor, se você me contratar para ser garçom, como eu uso 2 muletas para caminhar, não vai ser produtivo, porque eu não vou conseguir executar bem essa tarefa. Mas se você me contratar para outra função, para ser o seu RP no restaurante, para ser o seu contador, tem tantas outras funções que você vai poder me cobrar como qualquer outro profissional. Vini, você começou falando, já começou dando aula aqui pra gente, porque eu já comecei a me inspirar, e com certeza quem tá assistindo, inclusive, se você tá assistindo, se você tem interesse por assuntos de superação, assuntos de inspiração, como é o caso do DantasCast, você pode se inscrever, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje vai ser um episódio muito, muito rico, um episódio muito produtivo, muito inspirador. Mas, Vini, eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é você? Bom, eu sou o Vini, tenho 43 anos, quase 4, sou aqui de São Paulo, sou formado em comunicação social pela FAAP, eu trabalho há 20 anos no mercado de audiovisual, já trabalhei com novela, programa de auditório, e nessa carreira em televisão já fiz casting, já fiz direção, adoro viajar, adoro comprar, sou consumista, adoro comprar roupa. Há um ano estou fazendo criação de conteúdo na internet, né? Falando um pouco de acessibilidade, de inclusão, mas também gosto de falar de moda, gosto de falar de outros assuntos, porque eu acho que assim, não é porque eu tenho uma deficiência que eu só vou falar de capacitismo ou inclusão. Não, a gente pode falar de qualquer outra coisa e no meio também falar disso, né? Então, eu sou esse cara. Sou pai de pet, moro sozinho aqui em São Paulo. Já queria saber tudo, tá? Então, primeiro da sua carreira, você trabalhou em televisão, trabalhou onde, em que programa, as pessoas poderem se identificar? Eu comecei em televisão nos anos 2000, né? Através da minha faculdade, eu tinha professores que trabalhavam na área, e aí eles iam falando de estágio e tudo mais. Foi assim que eu comecei a fazer o estágio. Eu cheguei a trabalhar no programa do Netinho de Paula, quando tinha um Dia de Princesa. Eu trabalhei em novelas como Escravizaura, na Record, né? Não a versão de 1970, que tinha a Bianca Rinaldi. A direção era do Erval Rossano, que era um diretor super linha dura, e ele era bravo pra caramba, ninguém podia falar com ele, que já levava 3 ou 4 respostas invertidas. Era difícil, porque naquela época você ainda tinha uma cultura muito vertical nas empresas. Não tinha essa coisa tão, vamos dialogar, não. O diretor falou, tá falado, não é para questionar muito, não. Obedece, fica quieto e vambora. Tinha um estilo um pouco mais enérgicos, assim, né? Até um pouco desrespeitadores, assim, não? Sim, a gente não tinha esses conceitos de assédio moral, nada disso existia. Assim, você vai apanhar mesmo e aguenta, que faz parte do processo. Quem não levou um safanão ou outro nessa década, nessa área, não aguenta. Parece que eu trabalhar naquela época era para quem era forte, assim, de personalidade. Então eu comecei, fiquei 10 anos trabalhando com novela, trabalhei no Rio também, e lá eu já tinha um cargo mais legal, eu trabalhava na diretoria da Record. Então, eu comecei a trabalhar, e eu acho isso muito legal falar, antes da política de cotas. Não que eu seja contra a política de cotas, muito pelo contrário, eu sou a favor. Mas eu comecei num período que era mais difícil ainda, porque não se tinha essa política. Você tinha que começar por você. Não tinha essa questão da lei, que agora garante que nas empresas, a partir de um determinado número de funcionários,
a empresa é obrigada a contratar um número de pessoas com deficiência. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha isso. Você tinha que ir lá e a pessoa com deficiência ela tem que se provar 2 ou 3 vezes mais. Por quê? Porque qualquer falha que você tem é muito atribuída à sua deficiência. Qualquer dúvida que você tem, já duvidam se você é um pouco capaz de estar ali. Eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, Vini, porque imagina que no dia a dia da empresa, ou no dia a dia nas empresas, deve haver esse preconceito velado, assim, né? Conta exemplos, assim, onde isso pode acontecer, até para que as pessoas possam também aprender, né? Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, não é nem questão de preconceito, mas uma situação muito curiosa. Eu comecei a trabalhar aí na novela, só tinha 3 funcionários, eu, uma gestora e o diretor-geral. E ela saiu para ver uma coisa fora da empresa, fiquei eu. Ele ligou lá e falou que ele queria 2 misto quente e 2 guaraná. E desligou o telefone na minha cara. Ele não sabia nem quem era eu, se eu usava muleta, se não usava. Ele simplesmente desligou. Eu, por usar a muleta, falei, meu Deus, agora eu vou demorar para chegar com esse misto quente para esse homem, com esse guaraná. Ele vai surtar. Eu já fui dando um jeito de ligar na lanchonete, antecipar o pedido, já peguei uma bolsa para carregar o refrigerante sem esquentar e sem bater na muleta para não entortar a lata. O que eu quero dizer, a pessoa com deficiência pode ser que ela não faça as coisas do jeito que você faz, mas por ela ter as limitações que ela tem e ela se conhece, ela já consegue de um jeito criativo encontrar outras soluções e outros caminhos, que foi o que eu fiz. E eu acabei chegando super rápido até ele, que estava do outro lado da empresa, com os guaraná e com os misto quente. Com o guaraná sem tá quente ou amassado, e o misto quente bonitinho lá, porque eu pensei em caminhos e alternativas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, muitas vezes, no meio corporativo, têm dificuldade de lidar com a pessoa com deficiência porque ela pensa a partir do ponto de vista dela. Como ela faria aquilo? Como não faria? Então, como ela não sabe essa resposta, ela fala, o cara não vai conseguir. E aí nem pede. Ou deixa falar, não, vou colocar ele nessa função, não vou... Escolhe pela pessoa, o que eu quero dizer. Ele decide pela pessoa com deficiência o que é melhor ou não ela fazer ou desempenhar. Sendo que não expõe a situação e deixa que o outro decida, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu consigo fazer, eu faço assim, eu faço assado. Não, esse banheiro não é bom você usar, é bom você usar um banheiro para pessoas com deficiência. Em geral, o banheiro para pessoas com deficiência é adaptado para quem usa cadeira de rodas. Para mim, que usa muleta, é péssimo, porque ele é amplo. Eu tenho mais chance de escorregar num banheiro amplo para pessoas que usam cadeira de rodas do que no banheiro apertadinho. Porque para mim, eu já me apoio na pia, na parede e vou. Então, no meio corporativo, nas mais simples tarefas, o grande problema é esse, que as pessoas elas querem decidir pela pessoa com deficiência como fazer e o que fazer. Ao invés de dialogar, ao invés de perguntar, ao invés de questionar, porque eu não me incomodo, e nenhuma pessoa com deficiência incomoda se você pergunta sobre uma ajuda ou se você pergunta, é possível você fazer isso? A pessoa não se sente ofendida, porque ela no dia a dia dela é capaz de fazer N coisas. Uma pessoa com deficiência, para chegar até o trabalho, ela passa muito mais sufoco e tem que ser muito mais criativa do que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Entendi. A gente exercita caminhos diferentes, né? E assim, eu sei falar por mim, mas tenho certeza que uma pessoa que não tenha visão, ela tem habilidades que eu e você aqui não temos. Ela consegue fazer coisas, provavelmente manuais, que eu e você não temos habilidade auditivas ou até táteis. Que a gente não tenha. Não tem. Interessante. Muito... a gente... E assim, isso não é um superpoder. Por isso que eu não gosto de mistificar a pessoa com deficiência. Porque isso não é um... Dantas, é simples assim. Na hora do sufoco, todos nós somos capazes e todos nós encontramos saídas. Sabe aquela coisa? Você fala assim, nossa, se eu passar por aquela situação, eu não vou dar conta. A gente sempre dá.
por mais difícil que seja, Acha um jeito. na hora que o negócio aperta, a gente encontra um jeito. Falando em apertar, você já se apresentou formalmente, falou sobre a sua história, falou sobre a sua formação, só que aqui no DantasCast a gente tem uma espécie de teste psicológico Eita. para poder descobrir de fato, e as pessoas que estão assistindo, em qualquer lugar que estejam, consigam entender de fato quem é o Vini. Ai, que medo. Vou descobrir que eu não sou muito normal. E a ideia qual é? A ideia é exatamente entender o que está por trás do Vini. Ai, Então, meu Deus, nem eu sei. você concorda e topa Concordo, participar? né? Vamos Quase uma lá? terapia. É isso, tá bom. Posso começar as perguntas, Pode. então? São perguntas, sério o teste, tá? Pra gente poder entender um pouco da tua personalidade, Tá bom. Vamos lá? Tá bom, vamos. Vini, você já mentiu pra não ir pra algum compromisso de balada, algum compromisso assim que você tenha combinado? Já menti. Eu sou rico e ainda eu sou pior. Porque eu convido a pessoa pra aquilo e aí chega na hora eu desisto. E aí, o que você faz? Aí depende do grau de intimidade, né? Mas dependendo do grau de intimidade, a gente tem que mentir. Eu também já menti até em balada. Como? Eu entrei numa balada muitos anos atrás. Eu tinha 18 anos. Eu cheguei na balada, a balada tava um fracasso, não tinha ninguém. Não tinha ninguém e ela era cara. Ela E você era... foi com alguém, assim? Eu fui, uma eu fui com um galera. amigo, tá. aí não tinha ninguém, assim, tava aquela balada vazia, e ela era cara pra caramba. Falei, e agora? Eu estudava, não tinha dinheiro, ainda não trabalhava, fazia aqueles estágios, falei, meu Deus, eu vou gastar uma grana aqui nessa balada vazia. Aí eu não tive dúvida. Eu cheguei pro meu amigo e falei, fica quieto, cala a boca. Deixa comigo. Eu cheguei no caixa da balada, sei lá, falei, chama o gerente. Ele chamou o gerente. Falei, moça, eu vou ter que ir embora porque não dá, porque o meu pino saiu do lugar. Eu contei uma história triste. Eu acabei naquele momento usando ali a minha deficiência pra conseguir sair vazado da balada e não pagar, porque não tinha ninguém na balada. Então, assim, é o que eu falo. Quem tem deficiência também dá seus pulos. Então não vai achando que a pessoa que tá ali numa cadeira de é necessariamente um santo. E eu nunca fui. E eu não me orgulho disso, mas eu já fiz isso. Vini, você acha que é correto colocar pimentão no vinagrete? Detesto pimentão. É sério? Eu não gosto de pimentão em lugar nenhum. É sério? Que bom. Nenhum lugar. Então você tá no meu time. Ó, se você for convidar o Vini e me convidar pra um churrasco, você come carne, não? Como? Tá. Se come carne... Vinagrete você gosta, não? Vinagrete eu gosto, mas sem pimentão. Você tá ótimo. Então, se você for convidar, pode até fazer o vinagrete com pimentão, mas o nosso faz A parte. Essa... E não interessa se o pimentão é amarelo, vermelho, verde. porque tem essa desculpa também. Não, Se pra for mim, amarelo, se for vermelho, se dane-se. for verde, pra mim... Eu não quero nenhuma cor. Detesto. Tem gente que coloca no molho de tomate, detesto. Tá bom. Então, já conhecemos um pouco da personalidade do Vini. Do Vini. Já sabemos que você é um cara normal. Sim, que detesta pimentão. Que detesta pimentão. Eu queria falar um pouquinho, ô Vini, indo um pouco da tua história, queria conhecer um pouco da tua trajetória. Tá. A sua jornada. Tá. Começando pela infância. Começando lá pelo início. Bom, eu nasci nos anos 80. Primeira coisa, né? Não acabei não falando. Minha mãe teve um parto prematuro. Eu nasci com 7 meses de gestação. Por conta disso, eu não tive uma boa oxigenação no momento do parto, que acabou afetando a parte do cérebro que cuida de coordenação motora e equilíbrio. No momento que eu nasci, não se sabia o que eu ia ter de limitação. E aí, aos poucos, com a evolução, os médicos falaram, a gente vai acompanhando e vai ver o que ele precisa ou não. E aí, foi se vendo que a minha limitação era motora, era física, e logo... A princípio ela não sabia, então, Não qual se era a sabia, limitação. não, bebê se ali... sabia. Porque o bebê recém-nascido, ele ainda não mexe muito, então Aham. você não tem muito como saber... Ali naquela época, né, nos anos 80, não sei se hoje a medicina evoluiu, mas nos anos 80 não tinha muito como saber, você tinha que aguardar uns meses e ir vendo a evolução para ir vendo como eu ia reagindo. Vini, E aí- deixa eu fazer uma interrupção aqui rapidinho. Vou fazer um teste de vulnerabilidade, na Eita. verdade, sobre mim mesmo. Hum, Eu queria saber, e aí você vai me corrigir caso eu não Tá. esteja letrado corretamente, tá? tá bom, Tudo bem? tá bom. Com relação à água, tá tudo certo? Você consegue, né, se virar aí de Consigo. boa, né? Tá bom? Tá bom, confortável? tá Tudo bom. bem. Aí que eu tava falando. A primeira coisa que minha avó e minha mãe percebeu é que eu não sustentava o pescoço.
eu não tinha isso que um bebê começa a ter de sustentar o pescoço. E aí foi se começando um trabalho de fisioterapia, aí já foi começando um trabalho de se desenvolver esse acompanhamento médico e de suporte. Durante a minha infância, primeira infância, ali até os 6, 7 anos, basicamente minha mãe vivia para me levar para um médico, para uma fisioterapia, para uma aula de natação, e isso. Com 6 anos, eu saí da escolinha lá da ACD, que além de fisioterapia, você tinha uma coisa meio que na minha época chamava jardim de infância, né, a pré-escola, e aos 6 anos eu passei por uma escola regular. E era uma professora que era amiga da minha mãe e que ela tinha uma sabedoria muito grande de adaptar ao que eu precisava para as minhas necessidades, mas em outra medida também me deixar ali no meio das outras crianças e eu pedindo ajuda para as crianças, para ir para um lado, para ir para o outro, porque quando você é pequeno, a muleta é pesada. É muito cansativo andar de muleta quando você é pequeno, porque a muleta, na minha época, pesava mais que eu, praticamente. Então, eu pedia ajuda para uma criança, um me carregava dali, outro daqui, pegava um lanche, a merenda, e assim foi. Mas ela me dava muito suporte no que eu precisava. Até adaptador para o lápis eu tinha, porque o lápis era muito estreito e eu tinha dificuldade de segurar. Então tinha adaptador para deixar o lápis mais grossinho. Então até isso teve. E aí eu passei para a escola tradicional, regular, e aí fui. Ensino fundamental, ensino médio. E aí fiz cursinho. E achei a faculdade de rádio e TV, porque eu pensei primeiro em jornalismo. Mas daí eu comecei a achar muito sério, e eu não sou uma pessoa tão séria. Falei, meu Deus, é muito sério, é muito não sei o quê. Eu preciso de uma coisa mais bagunça, mais animada. E aí eu descobri um pouco rádio e TV, porque tem alguma coisa ligada a jornalismo, a informação. A comunicação. A comunicação, mas você também tem um lado leve, você tem dramaturgia. Eu sempre fui noveleiro pra caramba. Então, acabei encontrando rádio e TV. Uma pergunta, você então foi pra rádio e TV porque você pensou que poderia ser mais leve, mais divertido? Porque eu nunca quis ter um trabalho burocrático. Tá bom. Tipo, sabe, 9 a 6, banco. Sei. Não dá. Não é a Porque tua como é vibe. que você vai falar uma besteira? Você vai falar uma fofoca de alguém, vai fazer uma coisa, não tá. O cara vai falar, o papel ali, não sei o quê, Messias, tem que mandar não sei o quê. Não dá pra você falar uma abobrinha no meio disso. Messias é bem o nome Do cara ali, do gerente ali, que tem um papel timbrado pra protocolar. Mas quando você foi para o mercado, então, de televisão, de rádio, TV, vamos colocar assim, você se frustrou ou não? Era aquilo que você pensava? Era mais leve? Era realmente... É que assim, eu me frustrei em alguma medida, porque era muito bagunçado naquela época, né? Você falou que você queria bagunça. Mas era demais, assim. Era uma coisa que as pessoas, assim, era tudo muito improviso, não tinha o mínimo planejamento. Tinha um processo. Não, assim, não. Não tinha processo seletivo. Era uma coisa assim. Você fez uma entrevista aqui, falou com o cara, respondeu, não sei o que, começa segunda-feira. Entendi. Era meio assim, daí você fala, mas é isso? Tanto que minha mãe fala, mas você tá trabalhando? Tô. É assim, Então, nessa medida... Não, como assim? Conta esse ponto aí, como é que é? Sua mãe... Não, porque em que situação, por exemplo, que ela falou não, isso? porque assim... Eu sempre fui meio caótico, né? O caótico que eu quero dizer, assim, eu falo demais, e eu mais novo... A gente vai ficando mais velho, a gente fica mais calmo. Isso já sou eu mais calmo. Eu, quando era mais novo, eu era encrenqueiríssimo, eu era bocudo, eu era metido. No meio da entrevista, teve uma entrevista para trabalhar, meu primeiro trabalho, que era para fazer coisa de estágio. Carregar não sei o que, não sei aonde, na rua, ficar no sol. Aí a mulher virou e falou assim, quem não quer essa vaga? Eu falei, eu. Eu falei, não quero. Eu não estudei pra isso, eu não quero. Quando você tiver uma outra vaga, você falar comigo. E minha mãe falou, você fez isso? Eu falei, fiz. Não queria, eu vou ficar ali fazendo o quê? Aí depois me ligaram pra outra vaga e deu certo. Porque a mulher ficou tão chocada que eu falei que eu não queria aquilo, que deu certo. No SBT também, eu fui uma vez trabalhar como estagiário, era pra fazer um negócio que tinha que acompanhar
os outros canais para ver estratégia de intervalo. Eu anotava tudo numa planilha, quem foi pro horário tal no intervalo, o outro, porque era uma época muito antiga, era tudo manual, não é agora que é tudo informatizado. E eu fiquei ali uma semana. Falei, não quero. Vou ficar aqui anotando o horário que a Globo, que a Record, que a Manchete, sei lá quem, a RTV foi pro intervalo. Não quero. Eu sempre fui muito, assim, destemido. Eu, mais novo, era mais ainda. E de onde você acha que vem essa sua coragem de se colocar, essa sua fidelidade aos seus valores? Aí eu vou mudar a conversa, vou fazer a pessoa cair da cadeira. Vem da minha deficiência. Porque a gente, quando tem uma deficiência, Dantas, se a gente não fala firme, se a gente não se impõe, se a gente de alguma forma não chama a atenção, as pessoas passam por cima e não respeitam. O que eu quero dizer com isso? Até num restaurante, se eu for com você, muitas vezes o garçom, o atendente, vai perguntar para você, ele está confortável? O que ele quer comer? Eu tô aqui. Você pode me perguntar, eu vou decidir o que eu vou comer, ou como eu quero sentar, ou se eu preciso de outra cadeira. Mas é muito comum a pessoa com deficiência ser invisibilizada, se tornar invisível. Então, como remédio para não ser invisível, eu comecei a ser atirado. Só que daí, quando você é novo, você não tem a sabedoria de dosar isso. Não sabe o limite, você talvez, vira né? uma metralhadora. E aí, com 40 anos, a gente aprende que nem é o céu nem a terra. Que a gente também tem que saber a hora de gastar nossa munição e a hora de ser mais adequado, de respirar, de não ser tão impulsivo. Mas essa minha falta de freio vem daí. Porque muitas vezes, se eu não me coloco de uma forma mais firme, as pessoas passam por cima, as pessoas acham que eu não vou saber decidir ou que eu não tenho autonomia para falar se eu quero ir pela rampa ou pela escada. Porque às vezes as pessoas que não me conhecem querem decidir por mim. Não, por que você está indo pela escada? Vai pela rampa. Dá vontade de falar, eu vi a rampa, você já viu o grau de inclinação dessa rampa? É impossível subir, eu prefiro ir pela escada com corrimão. Então, em alguma medida, se eu não me imponho, é muito comum me atropelarem. Entendi. Então, quando você é mais novo, você não tem esse meio termo, esse equilíbrio, você sai metralhando. O que eu acho curioso é que assim, ó, esse é um tema que extrapola para todo mundo. Porque saber dizer não é importante também. Não é? Você pode falar, eu não quero isso, eu não gosto daquilo. Essa atividade, né? É que é uma eu não coisa, aceito. É que é engraçado, Dantas. Algumas pessoas no mundo são mais ouvidas que outras. Então, por isso que algumas têm que falar um pouco mais firmes do que outras. Outras pessoas podem falar assim, manso, nananã, porque elas vão ser ouvidas. Porque elas têm uma cara de credibilidade, ou porque a roupa delas... Eu comecei a me vestir muito bem também por isso. Porque parece que se eu não me visto muito bem, ou se eu não tô com uma roupa legal, ou com um tênis legal, é muito comum a pessoa achar que eu sou um coitado, ou que... Eu já passei por situação, Dantas, de na Europa, tá com meu iPhone lá, a minha bolsa da Disney, a minha calça todo emperequetado que eu uso, e mesmo assim, 2 pessoas vieram me dar esmola. Sendo que eu não tava mal vestido ou pedindo ajuda, nada. O que você fez? Eu briguei com a pessoa lá, falei, olha, isso é muito ofensivo. Isso é extremamente ofensivo. E fiquei a pé da vida. Porque porque eu parei no banco para ver no telefone, qual é o caminho que eu vou fazer para tal lugar. Isso. Então, eu também falo isso para as pessoas entenderem que não é um problema só do Brasil, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa meio patinho feio de Brasil, de falar, mas aqui no Brasil... Não, isso acontece na Europa também. Pelo menos comigo aconteceu na Europa e em cidade grande. Não é que eu tava no interior do sei lá onde. Não, eu tava, se eu não me engano, em Amsterdã. Que é Holanda, é um país de primeiro mundo, super desenvolvido, super acessível e tudo mais. Tem qualidades incríveis, o transporte público é uma maravilha. Mas aconteceu isso comigo lá. Então, o que eu quero dizer, são atitudes
do dia a dia, são coisas que acontecem em qualquer lugar. Não adianta a gente falar, mas o Brasil, sim, o Brasil tem muito problema. Mas não é restrito aqui. Você acha que tem, em alguns casos, né? Tem o proposital, o não proposital. Eu vi na sua rede social alguma coisa sobre a pessoa que ajuda, mas ajuda de uma forma que é ofensiva. Como é que é isso? É que assim, na verdade, quando você fala muito, a pessoa me pergunta, você já sofreu preconceito, capacitismo? E aí a pessoa imagina aquela cena de novela, né? Que o cara vai chegar pra mim, vai falar, seu aleijado. Isso, nem me lembro de ter acontecido, Dantas. Isso é muito cena de novela, de filme. O que acontece no dia a dia é uma coisa que é assim, posso te ajudar? Porque você não... deixa eu pegar essa água pra você porque você não consegue. Deixa eu pegar a caneta que caiu porque pra você é mais difícil. Oferece de pegar a caneta, pega a caneta. Você não precisa falar que é mais difícil. Você não precisa a todo momento mostrar ou evidenciar a minha limitação, por exemplo. A minha limitação existe. A minha dificuldade, ela existe. Mas você não precisa a todo momento evidenciar isso. O que eu quero dizer? Vamos supor que a gente vai para os Estados Unidos. Eu falo inglês e você não. Só como exemplo. Aí, todo momento que eu chego lá, eu falo, Dantas, não fala nada, porque eu falo inglês e você não fala. Deixa que eu explico pra ele o que você quer. Ou falar pro garçom. Ou fala pro garçom, não, Dantas, agora não fala não. Ele não vai falar porque ele não fala inglês. Ou pro garçom, ele não entende nada de inglês, eu vou falar por ele. Não precisa. Eu automaticamente vou traduzindo pra você, vou falando pro garçom, fala um pouco mais devagar que ele entende, ou faz tal coisa, Dantas, isso aqui em inglês é isso. E aí vamos indo. Eu não preciso a todo momento na viagem jogar na sua cara que você não fala inglês, já tá posto. A gente já entendeu isso. Então a mesma coisa da minha deficiência. Eu não quero que as pessoas ignorem ela. Não é isso. Mas a todo momento você não precisa ficar falando, não, mas olha, pegar essa caneta para você é mais difícil. Não, mas esse copo d'água você não alcança. Não, mas você vai se cansar. Qual o problema de eu me cansar? Se eu me cansar, eu descanso. As pessoas também têm muito problema quando alguém com deficiência cai. A não ser que ela tenha uma condição específica, sei lá, que tem o que se chama lá ossos de vidro, alguma coisa muito pontual, o atendimento que você dá para uma pessoa com deficiência que cai é o mesmo. Você trabalha no meio corporativo. Quando uma pessoa cai na empresa, tem um protocolo. Você vai lá ver se ela está bem, se ela precisa. Se ela precisar, você manda para um ambulatório, enfim. Ou para uma assistência médica. É um protocolo. Para uma pessoa com deficiência, se eu cair na sua empresa, é o mesmo protocolo. Eu não vou me desfazer como um açúcar porque eu caí. Eu tenho que ter o cuidado que todo mundo tem. Machucou, bateu a cabeça? Sim. Mas como qualquer outra pessoa que cai na empresa. As pessoas romantizam a queda de uma pessoa com deficiência como se ela não devesse estar ali. Parece que eu caí ali e falo, nossa, mas por que você está aqui? Por que você veio na balada? Gente, quanta gente vai pra balada, cai porque tá bêbado, porque o salto quebrou, porque... Tropeça, N motivos, e ninguém vai falar, nossa, mas ele não devia estar na balada. A pessoa com deficiência, se ela cair, fala, nossa, mas isso aqui não é lugar pra você. É muito comum. Então, quando eu falo de queda ou de ajuda, não é que você não possa ter um cuidado comigo e uma gentileza, mas tem que tomar cuidado para não diminuir e expor o outro, né? Você tem que oferecer a ajuda e esperar a resposta do outro. Você quer uma ajuda? A pessoa vai falar. E outra coisa, é muito importante você ver como a pessoa quer ser ajudada. Tem gente que quer me ajudar quando eu tô subindo a escada e já chega com mãozão querendo me levantar pelo braço. Aí o que você faz? Você tira a muleta do chão. Você tirou a muleta do chão, eu caio. Então, por exemplo... Mas quando você oferece ajuda a alguém, você tem que ver como essa pessoa quer ser ajudada. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela tem que tocar no seu braço, porque ela vai saber te guiar e vai falar o que ela precisa. Não é você vai virar ela e falar, vira pra cá, vira pra lá. Ela fica mais perdida. Então vamos lá, a pessoa com deficiência tá lá pra subir a escada. Você fala, oi, se você quiser. Primeira coisa, eu acho.
observa. Ah, Observa uns 4, 5 segundos. pra ver se a Por- pessoa tá com alguma porque, dificuldade. assim, De repente não tá, né? Você vai, Já nem por- quer subir por que também. eu Aí você vai falo? lá e pede pra ela subir. Às vezes, exatamente, a gente tá falando isso, comigo não aconteceu isso de escada, mas comigo é muito comum acontecer uma coisa. Eu tô esperando na calçada do Uber, vem gente querendo me atravessar a rua. É A pessoa já verdade. chega te empurrando. Vamos lá. Vamos atravessar. Fala, não quero atravessar, eu tô esperando o Uber. E aí você ri? Não, você fica Não, bravo. depende do dia, né? Depende do dia a gente dar risada, depende do dia a gente ficar pau da vida. Porque assim, né? Como eu falo, eu sou humano. Tem dia que a gente tá mal-humorado. Tem Normal, dia que é. eu dou umas respostas atravessadíssimas. Tem dia que eu nem ligo. Então é ser humano. Mas assim, isso é muito comum a pessoa achar que eu quero... Subentender, né? Subentender. Então eu falo, espera uns 3, 4 segundos, observa. Aham. Ah, a pessoa ali tá numa situação... Porque quem quer ajuda, vamos supor eu, se eu tô precisando carregar uma sacola ali, quero uma ajuda, eu vou começar a olhar pro Dá lado. uma olhada. Eu não vou estar seguro no meu caminho, Sim. né? Pegando minha muleta, pondo a sacola não sei aonde, Aham. né? Quando eu preciso de ajuda, eu vou dar uma olhada. Opa, tem alguém aqui? Onde tem Legal. alguém? Aí é o É, sinal. então eu falo assim, observa. Uhum. Primeira coisa. Daí você fala, observou, ainda fiquei na dúvida. Vai lá, oferece uma ajuda como você oferece pra qualquer pessoa. Você vê uma senhora cheia de sacola, Posso te Você- ajudar? posso te ajudar? Posso carregar uma sacola pra você? Aham. É isso. Você fala, posso te ajudar? A pessoa fala, ah, de que forma eu posso te ajudar? Legal. Aí, a não ser, aí ele fala, ah, mas a pessoa tá caindo. Tá, uma emergência, Não, é outra a gente coisa. trata como emergência. Como qualquer emergência também, né? Exatamente. Quer dizer, se eu Né? tô aqui, Não, porque eu desmaio... tô falando alguém isso vai porque a me pessoa ajudar. na internet sempre vai ter alguém lá que vai comentar. Ah, mas não, não. Não, emergência é emergência. Uhum. É porque as pessoas também têm isso, querem pegar a exceção e tratar como regra. Como regra. Uma emergência você trata como emergência. Uhum. Mas, via de regra, olha, observa, pergunta, espera a resposta e a pessoa vai dizer como ela precisa de ajuda. Muito Porque legal. assim, eu convivo comigo há 43 anos, quase 4. Você acha que eu não sei te dizer no que eu preciso de ajuda? Muitas vezes eu preciso e não tem problema pedir, mas eu vou saber te orientar. Legal. Bom, a gente tá viajando na tua história. Tá, Vamos voltar lá. volta. Então, estávamos lá na ACD, é Sim, isso? eu fiz algumas fisioterapias na ACD, mas o próprio diretor da ACD chamou minha mãe e falou, tira ele daqui. Por quê? Por Você quê? brigou com as crianças lá, não? Não, além de eu atrapalhar as crianças a fazer lição, eu atrapalhava porque eu acabava a minha rápido. E aí eu sempre fui esse tipo, que acabava rápido e começava tirava a concentração dos atenção outros. Mas não foi Aham. por isso que ele falou pra minha mãe pra eu sair de lá. É porque eu precisava justamente desse convívio com outras pessoas que não tinham deficiência e eu precisava desse estímulo. Porque quando você vive num ambiente em que todos têm deficiência ou entendem a deficiência, porque na ACD é a professora que entende, é a mãe da outra criança Quer dizer, que é um entende. meio adaptado, né? É adaptado e controlado. Entendi. Quando você vai para a escola regular, vai ter criança preconceituosa, mãe, professora? Vai. Mas também você tem que aprender que nem todo mundo é preconceituoso. Às vezes a pessoa só não gosta de você. E a pessoa tem o direito de não gostar de mim. A criança tem o direito de não querer ser minha amiga e nem por isso ela ia ser preconceituosa. Porque assim, tem duas coisas. O preconceito, você tem que ter respeito, você tem que ter empatia, correto. Mas se eu sou chato pra alguém, a pessoa não é obrigada a conviver comigo ou falar, nossa, você é amigo dele. Não. Então, em alguma medida, a criança e a pessoa com deficiência também tem que entender que nem todo mundo vai babar o ovo dela. Porque assim, quando Porque ela você pode ser chata. que é ela, isso. que ela pode ser chata e alguém não vai gostar dela. Assim E como também não tem vai pessoas gostar que de gostam você. mim, porque posso ser chato também pra alguém, não? Sim. Mas é que a pessoa, é que, como eu te digo, a pessoa com deficiência ela é romantizada. Uhum. E quando ela é romantizada, naquele ambiente ali, vamos por controlado, todo mundo vai falar que é bonito, todo mundo vai falar que é legal, todo mundo vai proteger. E, em alguma medida, você tem que estar preparado para o mercado de trabalho, você tem que estar preparado para a vida. Pra vida real. Porque nem todo mundo vai ser adequado com você, nem todo mundo vai ser correto com você, nem todo mundo vai gostar de você. E não Legal. tem a ver com a minha muleta. Às vezes a pessoa não gosta de mim porque eu falo demais. Bom,
voltando. Então estávamos lá, você foi para uma escola normal. Aí foi pra escola. Isso. Escola normal? Só pode Essa falar é assim. escola regular. Escola regular, desculpa. Então, escola Não, regular. Vou cometer algumas gafes aqui. Tá bom, Você vai me não. letrando aqui Todo ao mundo- vivo, tá? Todo mundo comete. Não. Isso é Eu- um ponto importante também, porque as até pessoas eu às vezes, cometo. têm medo de lidar com medo de cometer alguma gafe, não é isso? E posso falar, eu mesmo cometo, sabe por quê? Você imagina que a pessoa com deficiência, ela pode ter limitação física, visual, auditiva, ela pode ser neurodivergente, né? Que é todo o espectro autista. Tudo isso é enquadrado como PCD. Eu, mesmo tendo uma limitação física, sendo PCD, eu não sei tudo sobre todas essas gamas de deficiências e diferenças. Então, em alguma medida, eu posso dar gafe com outras pessoas, por também é impossível você saber tudo. O que eu acho que é importante é você aprender, é você saber ouvir e pedir desculpa ou se colocar. Mas saber tudo é impossível. Não tem como, porque somos todos diferentes. Então, por isso que eu falo, esquece um pouco a deficiência e se lembre da pessoa. Porque se você focar na pessoa, você vai acertar. Legal. Muito bom. E aí você comentou em algum momento sobre o teu desenvolvimento, né? Como você foi se desenvolvendo e a tua... Porque na escola regular, as crianças, algumas gostam de você, outras não gostam, e ao mesmo tempo elas esquecem um pouco a tua deficiência, a tua muleta. Porque ao mesmo tempo elas vão brigar com você, elas vão te tacar papel, elas vão falar, vou pra lá, você vai junto, ou não sei o quê. Vai ter criança que adora você, vai ter criança que quer pegar a muleta e sentar na tua cabeça. Eu também já... que na escola, você fala de eu contar curiosidade, na escola eu teve uma época que eu quebrava a muleta pra caramba. A cada 2, 3 meses minha mãe tinha que comprar um par de muleta nova. Porque eu dava muletada na canela dos moleques. Mas eles não me chamavam de aleijado ou coisa assim, me chamavam de gordo. Eu tinha mais problema por ser gordo do que por usar muleta. Aí eles falavam que eu era gordo, sei lá o quê, pau! Tacava a muleta, quebrava. Uma criança normal. Mas na queimada também, às vezes eu dava muletada, pega-pega, às vezes eu dava muletada na criança sem querer. Ficava tudo roxo as crianças. Peguei, pum, uma muletada pra cá. Peguei outra muletada pra lá. Acontece. Você comentou, Vini, comentou um pouco sobre as situações que você passou, né? Como um ser humano normal, quer dizer, uma criança que era arteira, né? Um pouco sobre essa história do não quero um trabalho muito boring, quero um trabalho que seja mais divertido. Fora da caixa. Mais fora da caixa. Horários diferentes. Bagunçado. Você falou, tá muito bagunçado também. É que não tem TV naquela época, não tinha planejamento nenhum, né? Entendi. Era uma ideia na cabeça e vambora. Então, mas foi muito bom. Eu não, nossa, uma coisa, um meio corporativo muito banco, assim, sabe? Com normas, falar baixo, essa coisa. Ai, meu Deus, falar baixo, não sei o que, memorando. Putz, grila, eu não ia aguentar. Eu ia chegar atrasado todo dia pra começar. Não é pro teu perfil. Porque eu já não chego nem na hora. Eu já tenho um problema com o horário. Você tem um horário? Nossa, eu acho que dá pra fazer 30 coisas no dia e aí não dá pra fazer nada e eu me atraso pra tudo. E aí você decidiu criar uma rede social. Sim. O que você fala na sua rede social? Na verdade... Primeiro, vamos colocar aqui o link da sua rede social. E aí você fala um pouquinho sobre... Na verdade, eu comecei falando sobre essa questão de acessibilidade, de inclusão. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada no sentido de que eu consegui muitas oportunidades e tanto pela história da minha família, pela minha condição, pela minha capacidade de aprender, mas sorte também, porque a vida também envolve em alguns momentos sorte, né? Envolve empenho, envolve dedicação, envolve comprometimento, mas envolve um certo grau de sorte. E aí, eu nesse ponto eu dei certo. Então, chegou um momento na rede social que eu acho que por eu ter conquistado todo esse espaço, eu queria falar com as outras pessoas que têm deficiência, com os familiares dessas pessoas que têm deficiência, e começou com esse desejo. Porque a gente fala muito de preconceito e capacitismo, mas às vezes até o excesso de proteção e cuidado pode esbarrar nisso. Entendi. Porque a família às vezes quer proteger tanto de você sofrer um preconceito, de você ser exposto, que te guarda em casa. A minha família foi o contrário. Quando eu era pequeno, eu ia em aniversário, eu ia no shopping, eu ia para tudo que era lugar.
de muleta, sem muleta, eu ia no circo, eu ia... Por quê? É assim que a minha avó falava pra minha mãe. É assim que ele vai viver. Então é assim que ele tem que ir nos lugares. E é muito comum você ver o contrário. Pra você não sofrer uma situação, um olhar. Porque teve uma coisa, tem coisa pesada. Que nem eu, quando eu era pequeno, eu virei pra minha mãe e falei, quando eu tinha 5 anos, por que as pessoas olham pra mim como se eu tivesse uma doença contagiosa? A minha mãe não sabia o que responder. Porque assim, muita gente não fala. Mas só pelo olhar que a pessoa te dá, ou pelo comportamento dela, você sente. Se uma criança sente, você imagina um adulto, todo mundo sente. Então, a família acaba protegendo em excesso, às vezes. Você acha que isso melhorou com o tempo, assim, na tua vivência? Ah, melhorou. Melhorou. Claro que está longe de ser o ideal, né? Porque muita gente usa a inclusão e a acessibilidade como bandeira. O que eu quero dizer? Ah, muita gente vem lá na minha rede social, bate palminha, comenta, fala que bonito. Mas cadê o dono de empresa que contrata uma pessoa com deficiência para sua empresa? Cadê o empresário que contrata uma pessoa com deficiência para fazer uma publi? Cadê a pessoa que apoia a Paralimpíada? Não tem, né? Tipo, se fosse essa empatia toda, se fosse todo esse orgulho, essa inspiração, você veria empresas apoiando mais a Paralimpíada, você veria mais pessoas assistindo a Paralimpíada, o contador da sua empresa poderia ser uma pessoa com deficiência, o advogado, mas não, ainda é um discurso. Mas também eu acho, Dantas, vendo o copo meio cheio, que tudo é um processo, tudo é um caminho. Você acha que melhorou? A gente não tinha nem isso. Antes, a gente não tinha nem esse caminho, esse início, nem essa discussão. Antes, eu não teria nem esse espaço que eu tenho agora com você para a gente ter essa conversa. Legal. Então, nessa medida, sim, evoluímos muito, né? Mas ainda tem muito o que se caminhar. E aí a rede social eu comecei muito por isso, para começar essa conversa, essa aproximação. Só que aí, vou te falar a verdade, começou a ficar chato para mim, porque é um tema muito pesado e eu sou uma pessoa leve. Então daí o que eu acabei vendo? Que eu precisava fazer coisas também que eu gostava. E o que eu gosto? Eu gosto de moda, eu gosto de consumo, eu gosto de viajar. Então eu comecei a incluir no meu perfil esses assuntos de moda, de viagem e de outras coisas Assuntos diversos que você não tem a vive. ver com a minha deficiência necessariamente, mas continuo falando de acessibilidade, de inclusão, porque é uma pauta E importante. que você achou que isso foi legal pra tua rede, para as Foi pessoas legal que te para seguem? mim. E eu acho que foi legal para mim, acabou refletindo para as Na audiência, pessoas, aham. na audiência e também até em como as pessoas me veem. Porque você fica menos professoral, você fica menos, olha, você está sendo capacitista, você está sendo preconceituoso. Eu acho que humaniza também, não? Humaniza. Deixa você mais comum. E outra coisa, muito do que eu vejo que eu sou uma pessoa que transforma o outro, não é no meu discurso, não é eu falando pra você, Dantas, fale assim, não fale assado, use esse termo, não use aquele. Não, eu consigo te transformar quando você me vê na academia, quando você me vê indo viajar, Pra fora, quando, você conheceu vários países. quando você me vê no outlet. É aí que eu te transformo. Quando você me enxerga como pessoa. Isso. Quando eu pergunto pra você, por Não exemplo, quando eu te dou lição se eu de tô na moral. moda, por exemplo, né? Não Se quando eu te dou lição de moral, eu falo, Dantas, não use o termo deficiente. Use pessoa com deficiência. Tá certo, eu tenho que te orientar nesse sentido. Mas se eu sou muito professor, muito chato, ninguém vai ouvir. E é no dia a dia que a gente transforma. São em atitudes, não em falas. São em ações. Então, o que eu acabei vendo na minha rede social, que eu precisava fazer mais e falar menos. Porque se a gente fala muito, a gente dá bom dia para cavalo. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou, você reconhece que houve uma evolução, apesar de não estarmos ainda no patamar que deveríamos estar. Se você fosse listar aqui para mim, assim, principal, assim, a principal oportunidade que a sociedade ainda tem com relação às pessoas com deficiência seria qual oportunidade, assim? Educação.
Educação que eu quero dizer no respeito, porque não adianta você ter o vagão prioritário, você ter a rampa no metrô, você ter o elevador. Se a pessoa que está ali, quando te vê 5 horas da tarde no metrô, no trem, acha que você não deveria estar ali e te empurra, não te dá passagem ou te olha com aquela cara. Meu amigo, o que você está fazendo aqui no trem 5 da tarde? Eu tô aqui no trem 5 da tarde porque eu preciso, assim como você, para ir trabalhar, para estudar, para ir passear. Então, o que eu quero dizer e isso eu falei do trem, mas é também na balada, é no show, No é restaurante, no no Rock in coisa. Rio, porque no Rock in Rio, se a pessoa tropeça em mim na pista, ela fala, ah, mas eu tropecei em você na pista porque você também tá fazendo o quê aqui na pista, no meio de um festival? Como se eu não pudesse estar num festival de música. Então, é isso que eu falo que é educação. A gente se preocupa muito com a questão das coisas físicas, né? Claro que é importante um cardápio em braille, um piso tátil, não estou tirando o mérito disso. Tudo isso é muito Mas é importante. mais do que isso. É mais do que isso. A educação, se você for ver, saber lidar com a diferença, que você aqui falou muito bem, é o mais importante. É esse que é o diferencial. Não adianta você ter tudo adaptado, tudo acessível fisicamente, se você não tem pessoas e uma equipe educada e treinada. Não no sentido de saber tudo, mas estar disposta, Atenta, né? aberta à diferença. E atenta a isso, né? Atenta. Exatamente. Para quem tá assistindo e de repente se sente ainda no processo de aprendizado, o que você sugere para essas pessoas que pensam, putz, eu quero ser um pouco mais educado nesse sentido? Que tipo de literatura ou é o dia a dia mesmo? Eu acho que é o dia a dia e ser mais observador, porque eu vou te dar um dado que vai impressionar. Quase 19 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência. Isso equivale mais ou menos que em cada 12 pessoas, uma pessoa tem deficiência. Então eu duvido que no bairro de cada um, na cidade de cada um, em qualquer região, você não conheça uma pessoa que tem deficiência ou que tem alguma limitação. E não estou falando de você ir lá pedir para essa pessoa te dar aula, porque isso é muito chato. Mas observe essa pessoa, bata um papo com essa pessoa sobre qualquer coisa. Eu acho que o convívio é o que transforma a gente. É quando você convive com uma pessoa mais velha que você vê as dificuldades de uma pessoa idosa ou que você entende o olhar dela. Se você não convive com uma pessoa mais velha, você não vai saber as limitações, os desejos dela. Então, você tem que conhecer, é estar aberto. Não adianta você aprender um monte de termo bonito e no dia a dia você não está aberto a esse olhar, né? E atitudes. Não adianta você vir bater palminha, colocar comentário que bonito, nananã, e vir parar na vaga de pessoa com deficiência no shopping, porque é rapidinho. Porque muita gente bate palminha, fala que é bonito, que é inclusão, que papapá, que legal o seu canal, e para na vaga no shopping. Ou usa o banheiro especial. Ou usa o banheiro, isso. A gente vai manter gravando, eu vou só aproximar o microfone. Ah, porque eu mudei. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Não adianta você bater palminha, falar não sei o que eu sou um exemplo, nananana, ou ler os termos corretos e parar numa vaga no shopping, ou... Eu acho que são as atitudes que transformam, sabe? É você ser mais observador. Se a pessoa que está vendo a gente, ela for mais observadora, não só para deficiência física ou para uma deficiência, para qualquer diferença, se você observa, se você realmente enxerga aquela pessoa, você já começou a mudar. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando aqui no final, na reta final aqui do nosso episódio. Tá super inspirador. Eu acho que a gente está aprendendo muito com você, principalmente. E aprendendo, principalmente, a respeitar, né? A estar próximo, né? Tem uma frase que diz, não é só convidar para a festa, é convidar para dançar também, Exatamente. né? E estar junto, e entender que você é uma pessoa como Porque convidar para a festa é educação. É isso. Tirar para dançar é inclusão, né? Inclusão. Porque senão é só educação. Você foi educado, vem para minha festa. Educação não é inclusão. Vini, por que você decidiu ir para a internet, falar sobre esses assuntos? Por que você decidiu se colocar nessa causa? Eu posso falar que é uma causa?
Pode falar que é uma causa, por que que eu decidi? Eu acho que é por tudo que eu conquistei, por ter a voz que eu tenho, porque o que acaba acontecendo? É muito complicado você ter pessoas lutando pela causa PCD ou por qualquer outra causa, se são pessoas que não vivem aquilo, ou que não são pessoas que têm aquela limitação. Então eu acho que a importância de eu estar ocupando esse espaço é para mim, são para outras pessoas que têm deficiência, para falar, sim, você consegue, sim, você pode, porque a gente é muito... A gente tem medo também de se expor e de ser ridicularizado, de ser ofendido, de ser motivo de chacota. Então, sim, pode, você pode, olha, enxergue isso. E eu acho que por eu ser uma pessoa que tem formação, que tem uma condição de vida legal, eu acho que também é meu dever propagar isso, porque eu tenho voz, eu vou ser ouvido, porque muita gente... Às vezes, por não ter uma articulação muito boa, ou por ter uma timidez, não vai ter esse respeito. Então, eu acho que já que eu tenho essa qualidade, já que eu tenho essa história profissional que eu consegui estudar, eu consegui ter meu apartamento, meu cachorro, a minha vida, é um pouco meu dever, sim, falar, olha, existimos, damos contas e podemos muito mais e queremos mais. Né? Podemos, né? Podemos, você imagina, se a gente tem 19 milhões de pessoas no Brasil com deficiência, onde que elas estão? Porque eu não vejo na rua, eu não vejo uma em cada 12 pessoas é uma pessoa com deficiência. Eu não vejo essas pessoas num colégio, eu não vejo essas pessoas no teatro, no cinema, eu não vejo essas pessoas no avião, num show. Onde elas estão? Elas estão presas por falta de acessibilidade, por falta de inclusão, por medo, por preconceito. Então, eu acho que eu tenho que fazer esse chamamento porque essas pessoas existem. Não é porque elas não estão aparecendo que elas não existem. E elas estão aí pelo Brasil de meu Deus. E a gente tem que encontrar essas pessoas. Legal. Eu acho que aqui, mais do que qualquer outra coisa, é um chamado de liberdade. Né? De liberdade, de igualdade, de inclusão. Eu fico muito feliz, de verdade, por ter a oportunidade de te trazer aqui no canal e fazer com que você chegue a outras pessoas com essa mensagem tão rica de que nós todos somos super iguais. E para finalizar, com qualidades, acertos, com defeitos, com manias, mentindo na balada porque a balada porque a balada tava horrível, eu menti. Mentiu como qualquer um. Ainda bem que já caducou. Que senão eu vou ser processado, mas ainda bem que já caducou. Vão te cobrar a entrada na balada que é mais na cara que você falou, né? Pra finalizar, Vini, eu queria te perguntar uma coisa. Você é muito jovem ainda, né? Tudo é ponto de vista. Tudo é ponto de vista, né? Mas é jovem, vai viver muito ainda. Amém. Queria te perguntar, qual que é a sua lição de vida? Minha lição de vida é que às vezes não importa se vai dar certo ou não, se você vai conseguir ou não, mas você tem que tentar. Muitas coisas na minha vida eu não sabia se eu ia conseguir fazer ou não, mas eu tenho que tentar. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, e tá tudo bem. E aí eu sigo e vou fazendo o meu caminho, mas eu acho que a gente tem que tentar. É isso que eu aprendi da vida. E tô aprendendo. Você que está nos assistindo e se emocionou com a gente também, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Aqui é o canal DantasCast é sobre isso. Pessoas que ajudam outras pessoas a terem sucesso através das suas histórias, através das suas experiências. Vini, foi um prazer conhecer você. Prazer é meu. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que te agradeço, foi muito divertido, muito legal. Ai, que legal. Espero que você tenha gostado. Eu também. Espero que todo mundo tenha gostado. Pra mim foi uma delícia. Tchau, pessoal. Até a próxima.